Olá, pessoal. O trabalho a ser apresentado com o título Artefatos de Controladoria e Contabilidade Gerencial, análise dos artigos publicados em periódicos brasileiros de contabilidade entre os anos de 2009 e 2018, tem como autores Mike, Kelly, Lara e Vanessa. Na introdução desse trabalho, a gente discute no primeiro tópico as mudanças vivenciadas pelas organizações e a capacidade de reinvenção e adaptação para elas se manterem no mercado. Para se manter no mercado, elas necessitam de quê? De informações operacionais, informações financeiras e não financeiras para a tomada de decisão. E quem fornece essas informações são os artefatos, ou instrumento, ferramenta, como alguns autores denominam. Na visão da contabilidade gerencial, os artefatos têm duas divisões, como os tradicionais e moderno. Os tradicionais têm como objetivo a apuração de custo e controle das informações, e os modernos têm como objetivo a otimização de recursos. Na definição, no terceiro tópico, a definição dos termos contabilidade gerencial e controladoria, alguns autores dizem que não existe um consenso nas pesquisas em qual denominação utilizar. Mas no âmbito internacional, ambos os termos eles são similares e eles denominam como managed account. O problema de pesquisa ele está baseado em quais características bibliométricas das pesquisas sobre os artefatos de controladoria e contabilidade gerencial nos periódicos brasileiros de contabilidade. Já como objetivo geral, o trabalho tem de identificar o perfil bibliométrico dos artigos sobre os artefatos publicados entre os anos de 2009 e 2018, em específico os periódicos A2, A3 e A4. A justificativa é justamente naquele não consenso das nomenclaturas existentes no Brasil, e bem como a importância que isso tem para a comunidade acadêmica, discutir sobre os artefatos e até mesmo para a utilização das organizações. Como contribuição acadêmica, ele tem de viabilizar uma plataforma teórica, onde são elencados os autores, os principais trabalhos, os principais periódicos, de que forma que esses pesquisadores possam se orientar no decorrer das suas pesquisas. Na fundamentação teórica, a gente trabalha dois tópicos. O primeiro tópico é sobre controladoria, onde a gente abrange sobre as funções, missões e objetivos, e a contabilidade gerencial, a gente trata sobre os 4 estágios que a contabilidade gerencial define os artefatos. No segundo tópico, a gente elenca os estudos sobre os artefatos de controladoria e contabilidade gerencial, justamente tentando encontrar um consenso entre a nomenclatura e o uso dos artefatos, bem como a evidenciação dos principais achados. Olá a todos, meu nome é Kelly e como coautora do artigo, gostaria de dar continuidade à apresentação. A classificação metodológica desta pesquisa, quanto a seu objetivo, é descritiva, uma vez que houve a descrição do perfil de produção científica acerca da temática. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é documental, pois o objeto de estudos residiu em publicações disponíveis em periódicos brasileiros já publicados. E quanto à abordagem, utilizamos análises quantitativa e qualitativa. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, foram realizadas buscas nos sítios dos periódicos da área contábil, com classificação A2, A3 e A4, totalizando 21 periódicos. As palavras-chave utilizadas na busca foram práticas de controladoria, práticas de contabilidade gerencial, artefatos de controladoria e artefatos de contabilidade gerencial. Em relação aos procedimentos, após coletados, foi realizada uma leitura criteriosa do resumo dos artigos, visando a identificação daqueles que estivessem alinhados com a investigação. Chegamos a uma amostra de 28 artigos. Após coleta, foi realizada a tabulação com auxílio da ferramenta Microsoft Office Excel, seguido da quantificação de artigos publicados por periódicos, por ano, por autor, vínculo institucional, além da frequência de palavras. Juntamente com o Excel, a presente pesquisa também contou com a ferramenta Microsoft Power BI para a construção de mapa e gráficos da análise. E para nortear a avaliação, utilizamos leis bibliométricas de Lotka, Bradford e Zipf. Quanto aos resultados obtidos, ao investigar a evolução das publicações sobre o tema, nota-se uma maior concentração nos anos de 2010, 2011, 2012,
pesquisa de Ribeiro e Miranda, de 2017, os autores também encontraram maior destaque no ano de 2010. Já nos achados internacionais, o tema ganhou destaque nos anos entre 2009 e 2014. Ao tratar o número de publicações por periódico, nota-se que o periódico Enfoque e Reflexão Contábil totalizou 18% dos artigos da amostra, portanto, foi aquele que se destacou na produção científica acerca do tema abordado. Ao investigar os autores envolvidos, os achados encontraram que 65% dos artigos foram publicados por 7 dos pesquisadores. Então, nesse caso, o restante publicou apenas um artigo cada um. E, ao investigar o vínculo institucional, foram identificadas 26 diferentes instituições, divididas em 14 unidades de federação. Nota-se que a região sul abarca 44% de toda a publicação do tema, sendo que somente o estado de Santa Catarina detém cerca de 31% do total de autores da amostra, sendo que metade deles estão vinculados à FURB, Universidade Regional de Blumenau. Sobre a perspectiva da teoria de Zipf, que corresponde à contagem de palavras, repetições de palavras, foram identificados quais os artefatos mais publicados dentro do recorte temporal da presente pesquisa. Para tanto, utilizamos como base a lista de artefatos publicados na obra de Borinelli, de 2006. O autor dividiu em 3 subgrupos de classificação de artefatos, sendo eles métodos, critérios e sistemas de custeio, métodos de mensuração e avaliação e medidas de desempenho e filosofias de gestão, sendo que esse terceiro grupo foi aquele que obteve mais da metade do número de publicações. Ao avaliar cada subgrupo, nós encontramos que, em filosofias e modelos de gestão, a maior parte das pesquisas está concentrada no artefato orçamento, seguido de planejamento, que envolve tanto o estratégico quanto o operacional. Em terceiro lugar, nós temos o BSC, com 9% das investigações. Entre os autores, em relação aos métodos de mensuração, avaliação e medidas de desempenho, nós encontramos maior destaque para preços de transferência e benchmarking. Já para métodos, critérios e sistemas de custeio, há maior número de publicações relacionadas a custeio por absorção, custeio ABC e custeio variável. Esses achados corroboram com estudos encontrados por Boren em 2010 e Guerreiro et al. 2011, que encontraram maior número de publicações com custeio por absorção, variável, orçamento, benchmarking, EVA, simulações, preço de transferência, todos eles com relevância considerável no presente estudo. Isso significa que nos últimos 10 anos pouca coisa mudou em relação ao objeto de investigação. Como conclusão, partindo do objetivo, que era a identificação do perfil bibliométrico dos artigos sobre os artefatos publicados nos periódicos brasileiros de contabilidade, os achados podem ser úteis para o âmbito organizacional, uma vez que direcionam para estratégias já investigadas na literatura, podendo ser utilizados para exemplos de aplicação, quanto para o campo científico, ao sinalizar aqueles artefatos que ainda carecem de investigação. Pela lei de Bradford, percebe-se que o periódico Enfoque é detentor do maior número de publicações da temática, sendo este um núcleo interessante para publicações análogas. Além disso, o número de publicações está focado em duas autoras, Boren e Bortolucci-Espejo, como previsto pela lei de Lógica. Pela lei de Zipf, nota-se que os artefatos mais citados na pesquisa são aqueles classificados como filosofia e modelos de gestão. Em destaque o tema orçamento. Isso pode significar uma maior preocupação das empresas quanto ao seu planejamento no negócio. Para futuras pesquisas, sugere-se a utilização de outras técnicas de análise, como a sociometria, além de outras teorias de bibliometria e ampliação do número de periódicos. Obrigado por prestigiar a nossa pesquisa.